Salmo 8, a partir do 3. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o vistes? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras de tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, e assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. A entender quem somos. Mas o tema aqui principal é: quem é o homem para que dele te lembre? Ou seja, um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, a gente olha o céu, a obra de suas mãos, tantas coisas grandes. Aí quem é o homem mortal para que dele te lembre? Se não fosse Cristo, Deus não se lembraria de nenhum homem. Se Deus não tivesse vindo em carne, como o último Adão, perfeito, Deus não ia se lembrar de nenhum homem. Mas através deste homem perfeito, Cristo, e nós estamos em Cristo, então Deus faz lembrança de nós e nos dá a vida eterna. Nos dá a vida eterna. Eu espero que você não perca nada disso aqui, que é importante para vocês. Nós vamos fazer com que tenhamos um culto, e não perder nada desta palavra. Amém? Então, quando Deus criou Adão, eu quero passar por isso aqui para vocês entenderem. Quando Deus criou Adão, Ele não criou Adão para ser um homem qualquer, mas para ser um Deus, para dominar sobre toda a terra. Deus, quando fez os anjos, fez como espíritos servidores, mas quando Ele fez Adão, Ele fez para ser espírito governador. Não foi para ser servidor, foi para ser governador. Foi para ter domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal e sobre toda a terra. Foi para ser um Deus na terra. Porque existia o Deus do universo, que criou todas as coisas, mas Ele fez Adão para ser o Deus da terra. Foi o pecado que tirou ele desta condição de Deus. Mas se ele não tivesse caído em pecado, ele seria o Deus da terra. Nunca mais voltaria ao pó. Mas quando ele caiu, aí Deus disse: da terra foste tomado e ao pó voltará, porque tu és pó e ao pó voltará. Mas só disse isso depois da queda, que ele jamais voltaria ao pó se não tivesse caído. Vocês estão entendendo? Quando Deus criou Adão, quando Deus criou todos os animais nos 5 dias, os 5 dias da criação, Deus criou tudo. E no 6º dia Ele criou o homem, no último dia. Todos os animais Ele deu um corpo físico. E disse: cada um seja conforme a sua espécie. Mas quando Ele foi criar Adão, primeiramente espírito vivificante, primeiramente corpo teofânico, para depois dar o corpo de carne a ele, Ele disse:
Eu não vou fazer conforme a espécie, não. Eu vou fazer conforme a minha imagem e a minha semelhança. Agora isso aqui vai sair de mim. Porque os outros eu que criei. Eu disse, apareçam os animais, a terra produz seres viventes, apareceu. As águas povoem de enxames de animais, ali estava. Surge as aves, estava. Cada um conforme a sua espécie. Mas quando ele chegou no homem, ele não disse conforme a espécie. Ele diz, conforme a nossa imagem, a imagem do Logos, a semelhança do Logos, que era o próprio Deus. Olha que isso é coisa grande, gente. Por isso que era o maior de toda a criação. Era a coroa da criação de Deus, era a majestade da criação de Deus, era Adão. Ele era tudo isso. O fazer conforme a imagem e a semelhança. Sai do divino. Não é criado do nada, não. É sair do divino. É sair de Deus. É ter a essência de Deus nele. A essência do divino nele. Porque ele saiu do divino. Vocês estão entendendo? Saiu do divino, gente. Quem sai do divino, vai voltar para o divino. Quem saiu do divino e entrou nesta palavra, vai voltar de novo para ser eterno. Então veja só. Imagine só o seguinte. Quero que vocês entendam aqui. Quando Deus criou Adão, ele não fazia menção do diabo. Você vai ver no capítulo 1 e 2 de Gênesis, você não vê menção do diabo de forma alguma. Você vê Deus fazendo menção de criar as coisas, depois faz a menção, ele vai e cria Adão, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Enquanto Adão permanecesse fiel à palavra, o diabo não seria mencionado. Diabo não seria mencionado. E é assim que Deus quer fazer de volta. Ele quer nos levar a um reino onde o diabo jamais vai ser mencionado. Porque ele vai ser aniquilado. Amém? Ele quer nos levar a esse reino. Através de quem? Do último Adão que não caiu em pecado, que foi tentado e não caiu. Do último Adão, o filho do homem, para que se lembre de nós, tinha que ter esse filho do homem aqui na terra, para poder fazer lembrança desse filho de um homem aqui, porque senão Deus não teria lembrança de nós. Então Deus quer nos levar a este reino, onde não faria menção do diabo. Não havia menção do diabo. Foi depois da queda que você vai ver ali. O diabo usou a serpente. Mas no capítulo 1 e 2 de Gênesis, você não vê menção de diabo, não. Você não vê menção disto. Porque Deus queria um reino onde isto não estivesse. Depois da queda, aí nós temos menção do diabo. Porque agora o diabo passa a ser o Deus da terra. Antes quem era o Deus da terra? Adão, porque Deus quando criou disse, você tem domínio, 5 domínios sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra. Você será o dominador. Mas aí quando ele cai em pecado, ele perde esse domínio de governar. Esse poder tão grande que ele tinha. Depois da queda, ele perde. Aí depois da queda, a primeira coisa que Deus faz menção é de uma semente que virá para esmagar a cabeça do diabo. Através desta semente que Deus fez menção, Deus vai se lembrar de nós. Mas se não houvesse, não lembraria de nós, porque nós estaríamos perdidos. Então vamos entender isso aqui, passo a passo. Porque Adão foi feito como espírito governante.
foi feito como espírito servidor, nem como espírito, nem era um espírito que foi criado para estar servindo, não, mas para dominar. O diabo veio usando a serpente, roubou isso dele, porque havia nele um ponto fraco. Quando Deus primeiro formou Adão no corpo teofânico, em espírito, depois colocou em carne, lá dentro daquele homem, na carne, havia uma costela que era o seu ponto fraco, e ali onde Satanás iria explorar para poder cair. Amém? É um delírio explorar para poder cair. Porque tirar-se da palavra, se tirar da fidelidade com Deus, se te tirar da palavra, você é um fracassado, nós somos um fracassado perdido. Você vê Sansão. Sansão tinha um Espírito de Deus, o Espírito de Deus se apoderava de Sansão. Sansão tinha um Espírito nele, o Espírito Santo que dominava sobre qualquer coisa, dominava sobre um leão, dominava sobre o filisteu, dominava sobre qualquer coisa. Mas quando aquele espírito saiu dele, aí o homem se tornou igual a um palhaço que não era mais nada. E diz, o Espírito do Senhor se retirou de Sansão. Aí fracassou. Quando Adão caiu também, o Espírito de Deus se retirou dele. Então agora vai voltar ao pó, porque do pó foi tirado. Então é assim, ele nunca iria voltar ao pó se não caísse no pecado. Mas porque caiu no pecado, vai retornar ao pó. A morte passa a existir. Deus quer nos levar a um reino, gente, onde nós nunca mais voltaremos ao pó. Aonde teremos uma vida eterna. Se as pessoas soubessem quem elas são, elas começavam a ser dominadoras sobre todas as coisas. É verdade. Se elas começassem a colocar sua vida diante de Deus, sua vida diante da palavra, porque Cristo quer nos levar a isto, elas começariam a ser dominante sobre as coisas. Mas precisa estar em comunhão com Deus. Precisa estar uma vida colocada na palavra. Então, Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus para ser um dominador. Um dominador em todas as esferas. Na esfera física, no mundo. Mas ele perdeu esse domínio ao cair em pecado. O homem é o único ser responsável pelas suas ações. É o único. Deus criou todos os animais, eles não são responsáveis pelas suas ações, mas o homem é. O único ser dotado de livre-arbítrio para fazer sua escolha é o ser humano. Se você pegar uma vaca, ela não tem livre-arbítrio. Você pegar uma vaca para matar ela, você não vai perguntar para a vaca se ela quer morrer ou não quer morrer. Ela não tem escolha. Mas o homem tinha escolha, o homem tem escolha. O homem foi ser criado com livre-arbítrio. Mas muitos fazem a escolha errada. Muitos fazem a escolha errada. O livre-arbítrio pode levar a pessoas às maiores alturas que existe, espiritual, como também pode levar ao fracasso e ao retrocesso. Depende da escolha. Amém? O livre-arbítrio pode te levar a uma coisa tão boa, a uma vida de comunhão com Deus, a uma vida na vontade de Deus, a uma vida rendida a Deus, porque você faz a escolha para isso. Eis que eu te proponho a bênção e a morte, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha a vida para que vivas. Isso é livre-arbítrio para você escolher, para poder viver. Então pode proporcionar coisas grandes, como também pode proporcionar retrocesso, tristeza e fracasso. Vocês estão entendendo?
Então olha só. Deus só fez menção dele voltar à terra depois do pecado. Porque primeiro Deus, quando criou Adão, criou ele espírito, corpo teofânico. Depois foi que colocou esse homem no corpo de carne, revestiu ele de corpo de carne. Mas só falou que ele retornaria de volta para este pó depois do pecado. Porque através do último Adão, Cristo perfeito, que nunca cometeu nenhum pecado e nasceu sem pecado, Deus vai nos levar a esta condição. Quem é o homem para que dele te lembres? Se não fosse Cristo, não havia lembrança disso. Se não houvesse um último Adão dominador, que dominasse sobre todas as coisas, sobre as coisas materiais, que dominasse até sobre o pecado, não haveria lembrança de nenhum homem nessa terra. Estão entendendo? O homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Ele foi feito para dominar até sobre o materialismo, sobre as coisas materiais. Não é para as coisas materiais dominar ele. O que ocorre hoje está invertido. É o que o material está dominando o ser humano, mas o ser humano não está dominando o material. Por isso que os filhos de Deus, nascidos de novo, eles têm que dominar sobre a esfera material. Ele não pode deixar o material dominar ele. Porque Adão tinha todo domínio sobre as coisas materiais. Até quando ele caiu, fracassou. Mas ele tinha domínio. Ele acabou caindo em pecado. As pessoas hoje, elas deixam o material dominar sobre ele. Não é que a pessoa pergunta assim, se a gente não pode ser dinheiro, não pode ter dinheiro, não pode ser rico. Pode, homem, desde que o dinheiro não domine você. Você é quem deve dominar o dinheiro. Estão entendendo? A pessoa é quem deve dominar. Por isso que Satanás chegou para Jesus da mesma forma. E ofereceu todos os reinos do mundo, ofereceu o material, ofereceu tudo a Jesus, levou ele ao pináculo do templo e disse, olha, está vendo aí esses reinos do mundo? São tudo meu. São tudo meu. Porque quando Adão caiu era o Deus, mas Adão caindo em pecado, deixou de ser o Deus sobre a terra. Satanás passa a ser o Deus da terra e diz, tudo isso aí é meu. Jesus vem e nos ensina que o mundo jaz no maligno. O mundo está dominado pelo maligno. Essa esfera carnal, essa esfera de pecado é dominada pelo diabo, é de Satanás. Mas Deus quer nos levar a ser como Adão, ter domínio sobre todas as coisas, até sobre o pecado. Estão entendendo? Até sobre o pecado. Olha, Jesus, tudo isso aqui te darei, se prostrado me adorares. Achava que mostrando o material para Jesus, Jesus iria ser dominado por aquilo, dominado por riqueza, por fama, por mulheres, por tudo isso. Jesus disse, eu não quero nada disso. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Faça de mim um Deus, que eu dou tudo isto para você. Jesus diz, vai-te, Satanás. Ao teu Deus adorarás. E só a Ele prestarás culto. Podemos estar numa esfera difícil, podemos estar dificultosos, podemos estar em problemas, podemos estar em dificuldade, mas só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Não preste mais culto a ninguém, somente a Deus. Amém? Amém. Podemos avançar? Amém.
Jesus era dominador. O que Adão deixou de fazer, perdeu o domínio sobre todo o reino que tinha material, Jesus mostrou como é que se domina. Adão tinha o poder de ser um Deus e dominar sobre toda a terra. Perdeu este poder. Lá vem Satanás para fazer Jesus também perder. Mas como é que perde? Através do pecado. Satanás sabia que Adão tinha todo o domínio sobre toda a terra. Era o Deus sobre a terra que dominava sobre tudo. Mas ele perdeu através do pecado. Agora eu vou do mesmo jeito oferecer para ele pecado, para ver se ele perde também o domínio. Está entendendo? Diga. Satanás disse, eu vou oferecer. Eu ofereci para o outro, peguei uma costelinha dele lá, e um negócio lá, levei, pá, ele caiu naquilo, que aquilo era o ponto fraco. O ponto fraco da gente é a carne, gente. Quando Deus colocou Adão em carne, tornou ele menor que os anjos. Quando Deus veio, se representou em carne, se tornou menor do que os anjos. Um pouco menor do que os anjos. Anjos nunca sentiram nada de doença. Anjos nunca vestiram uma pele de carne. Anjos nunca participaram, souberam o que é pecar. Amém? Vocês não percam nada disso aqui não. Quem tiver alguma coisa, levanta aí, fique de pé e se anime. Amém? Anjos nunca souberam o que é vestir um corpo de carne. Não. Anjos nunca sentiram uma dor. Anjos nunca sentiram uma dor de cabeça. Anjos nunca passaram por um problema. Quando Deus se vestiu de carne, ele se tornou menor que os anjos. Mas de glória o coroaste. Aí está a diferença. De glória o coroaste. Adão, quando foi colocado em carne, se tornou menor do que os anjos. Mas Deus coroou ele de glória e de honra, dando domínio sobre todas as coisas e os anjos servindo a ele. Então, olha só, observa só. O Criador se tornar menor do que a criação. O Criador que criou os anjos se torna menor do que a criação quando veste um corpo de carne. Aí, vestido esse corpo de carne, Satanás diz, eu tirei o domínio de Adão através do pecado, vou oferecer pecado para ele aqui, para que ele caia também e perca todo o domínio. Mas agora ele estava lidando com a palavra. E quem está com a palavra não perde. Quem está com a palavra e permanece fiel à palavra, jamais vai perder para Satanás. Jamais vai perder para Satanás. Então faça de tudo, irmãos, para você não perder para Satanás. Fique com a palavra. Adore a Deus de verdade. Só ao teu Deus adorarás. Eu não vou deixar com que nada de fora impeça que eu tenha um culto para Deus, porque eu vim para adorar a Deus. Eu não vou deixar com que o cansaço, isso e aquilo, impeça de eu dar um culto a Deus, porque só o teu Deus adorarás. Eu sei que os seres humanos nós seres humanos somos assim. Nós só aprendemos as coisas quando vemos aquilo que está acontecendo conosco. Porque eu posso falar aqui o tanto que for, o tanto que for. No dia que você não conseguir ver o que está acontecendo com você, você não muda. Aí você tem que pedir a Deus, peça a Deus sempre assim, Senhor, me mostra, meu Deus, me mostra o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, para poder você melhorar. Porque senão o pregador vai repetir as mesmas coisas e as pessoas não mudam. E ele vê repetindo aquilo, repetindo, e as pessoas não fazem o esforço para mudar naquilo. Jesus era dominador. Não deixou-se dominar pelo pecado que Satanás ofereceu.
O diabo, uma coisa que o diabo não pode fazer é anular a palavra de Deus. Quando Jesus usou a palavra, então Satanás caiu por terra. Quando você fica na palavra, usa a palavra, Satanás não pode te vencer. Olha só. Vamos entender aqui. O homem que mais gozou da interação com Deus, o homem que mais recebeu de Deus aqui na terra, e também o homem que mais perdeu tão rápido foi Adão. O homem que mais gozou da vida com Deus, da presença de Deus, Deus vindo conversar com ele, lá no Jardim do Éden. O homem que recebeu de Deus o domínio de ser o dominador de todas as coisas da terra. O homem que foi dotado de uma sabedoria tão grande de dar o nome a todos os animais. Amém? Vocês querem ficar de pé aí, vocês dois aí? Vamos lá. Fique de pé um pouquinho. Fique de pé aí todos. Hoje é domingo. Amém? Hoje é domingo. Ao teu Deus adorarás. E só a Ele lhe prestarás culto. Amém? Então, nos domingos, sempre diga, hoje eu vou dar o culto a Deus. Ao teu Deus adorarás. Não deixe nada atrapalhar. Às vezes um cansaço pode atrapalhar o nosso culto com um cochilo, com alguma coisa. Mas, para poder vencer o diabo, tem que estar com a palavra. Amém? Então, podem sentar de volta. Observe só. Vamos lá, nós estamos já acabando. O homem que mais gozou, gente. Você ser posto na terra sem pecado, criado por Deus, colocado para dominar sobre toda a terra, ver a presença de Deus, Deus vinha visitar ele toda tarde, e ele adorava a Deus. Mas o homem perdeu tão rápido isto, que foi num dia só. No dia que comerdes, certamente morrerás. Satanás se aproveitou da sua costela do ponto fraco, Eva, e levou ele a esta queda. Perdeu toda esta glória, todo esse domínio, a presença de Deus, saiu do jardim do Éden, vai voltar ao pó, porque caiu no pecado. Mas foi o homem na terra que mais gozou das coisas de Deus. Você nunca viu Adão antes do pecado sofrer uma dor de cabeça. Mas Cristo sem pecado sofreu dor de cabeça. Estão entendendo? Adão foi colocado no mundo sem pecado. Estou dizendo que ele sofreu dor de cabeça, porque o profeta disse, quando ele curou o filho da viúva de Naim, disse que ele sentou numa pedra e sentiu dor de cabeça. Cristo. Estão entendendo? Homem de dores. Homem de dores. Sofreu dores. Adão, antes do pecado, tinha domínio sobre tudo. Jamais você ia ver ele sentir uma dor e dizer assim, eu estou sentindo uma dor aqui nas costelas, uma dor na coluna, uma dor não sei aonde. Não tinha. Mas Cristo também não foi formado sem pecado? Foi, mas sentiu dor. Cristo não foi gerado sem pecado? Só teve 2 homens na terra que foi colocado na terra sem pecado. Foi Adão que caiu. E Cristo que foi gerado no ventre de uma mulher, mas não caiu. Gozou mais do que Cristo, digamos assim, de maravilhas. Porque Cristo sofreu, padeceu. Mas Adão perdeu tudo tão rápido, e Cristo ganhou para nós através do sofrimento. Adão perdeu sem ter uma dor, e Cristo
ganhou sofrendo, derramando sangue lá na cruz por nós. Se não fosse esse último Adão, sem pecado, Deus não se lembraria do homem. Quem é o homem mortal? É como simples formiguinhas. Quem é? Para que eu lembre deles. Mas lembrou porque ele se tornou como um de nós, o profeta disse. Só lembrou porque ele se tornou como um de nós e sentiu o que nós sentimos. Quando Adão caiu, Deus não amaldiçoou Adão, amaldiçoou a terra. E por amaldiçoar a terra, nós fomos juntos. Toda a raça humana, tudo que havia na terra foi junto. Mas Deus vem para esta terra amaldiçoada, se representa em carne humana em Cristo, para poder nos resgatar e trazer cada um de nós a lembrança novamente. E nos levar à eternidade. Adão saiu da eternidade para o tempo. Saiu através do pecado. Cristo veio para o tempo para nos levar para a eternidade de volta. Adão tinha glórias, tinha dádiva divina, tinha potencial imensurável, tinha tudo. Mas por uma única tentação, perdeu tudo. Algo que ele não pôde resistir, fez com que ele perdesse tudo. E Cristo tinha alguma coisa? Não tinha nada. Mas resistiu à tentação. E ganhou o paraíso e a vida eterna para nós. Adão tinha tudo, perdeu tudo, e nós fomos juntos. Cristo não tinha nada, mas ganhou tudo para nos levar para a glória. Olha só. Quando Adão caiu, o Espírito de Deus se retirou dele. Então, ele perdeu o caminho. Agora ele vai morrer. Por quê? Porque Adão era eterno. Porque o Espírito do Eterno estava nele. Apesar dele ter um Espírito, nós temos um Espírito, temos um corpo, temos uma alma. Mas para a gente ser eterno, é necessário o Espírito Santo estar em nós. Não é isso? Quando Adão caiu, o Espírito se retirou. Ele agora vai morrer, vai voltar ao pó. O que Cristo veio fazer, gente? O último Adão veio justamente para soprar a vida eterna em nós. O último Adão, Cristo, vem justamente para trazer de volta esse Espírito da eternidade que estava nele, para entrar em nós e nos dar a vida eterna. Adão perdeu, mas Cristo vem para nos dar de volta. Quem é o homem para que dele te lembres? Ele lembrou de nós através de Cristo. Tudo nesta terra que esteja em comunhão com Deus é vaidade. Então Adão saiu da comunhão com Deus para a vaidade. Cristo vem nos tirar da vaidade para a comunhão com Deus. O homem, Adão, quando caiu no pecado, ele foi privado de viver eternamente. Ele iria morrer. Mas Cristo veio justamente para tirar essa privação de nós, de não ter a eternidade. Ele vem justamente para nos dar a eternidade. Adão perdeu a eternidade. Cristo vem para nos dar a eternidade. Esta é a lembrança que Deus tem de nós. Quem é o homem mortal para que dele te lembre? Para que dele te lembre? Cristo vem para nos dar a eternidade. Deus coroou Adão de glória e honra. Adão perdeu. Perdeu a glória, perdeu a honra. Cristo, aqui, ele foi coroado com uma coroa de espinho. Mas a Bíblia diz que quando ele morreu e ressuscitou e subiu,
foi coroado de glória e de honra. Adão foi coroado de glória e de honra aqui na terra. Cristo foi coroado por uma coroa de espinho aqui na terra. Adão perdeu a glória e a honra e entrou no sofrimento. Cristo entrou no sofrimento para nos dar a glória e a honra. É isso. É tremendo. É tremendo, irmãos? Vocês não perderam nada disso? Amém? Então não perca não. Não perca nada disso, que isto vai ajudar vocês. Então, essa é a lembrança assim. Quem é o homem mortal para que lembres dele? E o filho do homem para que o viste? Pois pouco o menor fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo, pois, puseste debaixo dos seus pés. Quando colocou Adão aqui, ele colocou tudo debaixo dos pés de Adão. Cristo não veio à toa. Cristo não veio para que nós não tivéssemos esse domínio. É para nos dar esse domínio de volta. É para nos dar esse domínio de volta. Cristo veio justamente para isso. O último Adão que não falhou, para trazer de volta esse domínio para o seu povo. Mas nós só vamos dominar se estivermos de acordo com a palavra de Deus. Se estivermos de acordo com a palavra de Deus e andarmos na palavra. Se nós deixarmos qualquer coisa desta vida material nos engolir, nós não vamos receber nada de Deus. Nós vamos passar anos e anos e anos e anos e não vamos receber. Nós vamos correr para lá, correr para cá, chegar cansado, não dar um culto verdadeiro a Deus e vamos ficar assim. E vamos ficar assim. Porque nós temos que dominar também a esfera material. E não deixar ela nos dominar. Adão dominava sobre tudo, mas quando ele caiu no pecado, não dominava mais sobre nada. Uma pessoa que não está dominando sobre tudo que é necessário aqui nessa terra, ele tem que pedir a Deus: Senhor, me ajude, porque eu preciso melhorar nisso, preciso mudar nisso. Eu tenho que dominar. Tenho que dominar. Eu não posso me acostumar com as coisas. Por exemplo, hoje é o culto de domingo, eu vou lá, vou ouvir tal, eu já fico quase com os olhos fechando e tal. Não posso me acostumar com isso. Domine a esfera material, descanse de dia, para que a noite chegue inteiro. Estão entendendo? Não, mas se Satanás oferecer durante o dia isso para você, não. Ao teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Hoje é o dia de eu prestar culto a Deus. Então eu quero estar inteiro. Estão entendendo, irmãos? Eu quero estar inteiro para prestar o culto a Deus. Eu quero estar desta forma. Eu quero ter o domínio sobre todas as coisas. A minha escolha como livre-arbítrio é dar o melhor para Deus, servir melhor a Deus e honrar melhor a Deus. Eu quero fazer isso. Vamos permanecer com a palavra. Vamos estar ativo. E Deus vai nos ajudar a cada dia. Porque Cristo veio com o sofrimento dele para nos dar esse domínio de volta que Adão perdeu.
E esse domínio é nosso. É o domínio sobre todas as coisas. Ah, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, é o domínio sobre todas as coisas, é nosso. O que nos falta é fé, mas Deus vai nos dar fé para poder ter domínio sobre tudo. Não disse sois deuses aqueles a quem foram designada a palavra Deus? Aqueles que estão em coerência com a palavra, eles são deuses na terra. Deuses para dominar. Adão era, ou Sansão, Adão era, Sansão era também. Estava um portão aqui, de bronze, pesando tonelada. O homem arrancou o portão, botou nas costas e carregou. Um cabinho desse tamanhozinho. Franzino, maguinho. Mas quem foi que fez? Quem foi que fez isso? Foi ele? Foi a força dele? Não, era o Espírito que estava nele, que dominava. Dominava. Matou 1000 filisteus com a queixada de jumento. Quem fazia isto? O Espírito que estava nele, que fazia dominar. O Espírito Santo em você faz você dominar qualquer coisa. Dominar a doença, dominar isso, dominar aquilo, dominar o que você pensar. Mas aí quando a Bíblia diz assim, vai, Sansão, lá vem os filisteus. Aí o versículo diz, e o Espírito se retirou dele porque ele obedeceu a palavra. Aí lá vai Sansão. Só um cabra só pegou ele e amarrou. Não tinha mais força de nada. Não tinha mais domínio de nada. Não vencia mais nada. Porque o pecado entrou. Onde o pecado entra, deixa pessoas fracas, sem dominar e sem vencer. Então façamos de tudo para que esse ano 2023 seja diferente de 2022. Façamos de tudo para Deus, toque o meu coração, meu Deus, para eu mudar nisso. Toque. Que às vezes o pregador já falou tantas vezes. Mas não houve mudança. Então Deus, toque o meu coração. Quero fazer o melhor para ti, quero viver na tua vontade, quero te honrar. Amém. Quero te honrar. Um pregador que prega, se ele vê o povo assim com 15, 10 minutos, 20 minutos, já querendo fechar os olhos, ele fica triste, gente. Porque dos pregadores que pregam, eu sou o que prego mais pouco. Que eu faço a pregação aqui, falo aqui o que tem que falar e pronto. Agora o que eu quero é só que vocês olhem para isso. Descanse no dia de domingo, é o dia de domingo. Descanse e adore a Deus. E aí Satanás alça voo. Quando você diz assim, ao teu Deus adorarás e só a ele lhe prestarás culto, Satanás se vai. E você sai como vencedor. Porque você ficou ao lado da palavra. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, nós rendemos graças a Ti. Tua palavra é a verdade. A verdade que liberta. E nós queremos viver esta palavra, honrar esta palavra, praticar esta palavra. Deus, só esta palavra nos faz vencedor. Teu servo profeta disse que ali no monte da tentação, Jesus não usou o seu poder, ele usou a palavra. E ele venceu Satanás com a palavra. Adão perdeu porque saiu da palavra, mas Cristo venceu porque era a palavra.